Salve amigos, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula aqui no canal do Monteiro. Hoje, primeira aula sobre Niket, de Paulina Chiziane, e você é meu convidado. Vem comigo! E aí galera, tudo bem? Meu nome é Sérgio Monteiro, sou professor de literatura, tenho o canal do Monteiro e eu conto desde já com sua ajuda. Por favor, está assistindo esse vídeo? Antes, toca lá, ó, se inscreve no canal, toca o sininho, faz todo aquele ritual básico que para você pode parecer pouco, mas para a gente é muito importante. Então, para o canal continuar funcionando, continuar existindo, eu dependo muito de vocês. Então, vamos lá. Primeira aula sobre Niket. O que a gente precisa saber, o que a gente precisa entender para poder a obra fluir melhor? Ora, eu quero lembrar vocês o seguinte, que quando você lê um livro, nós precisamos entender o contexto em que ele é construído, o contexto histórico, o contexto social, até para facilitar e compreender aquilo que vai ser abordado no livro. Então a gente pode começar falando o seguinte, Niket é uma história que se passa em Moçambique. Moçambique está aí a bandeirinha do Moçambique, as cores de Moçambique, que é um país localizado no sudeste do continente africano. Então começa por aí. Então nós não estamos no Brasil. Nós estamos em Moçambique. E aí que tá, você fala, pô, mas Moçambique? Cara, Moçambique, se você não sabe, ele fica lá no sulzinho, né? Você vê que tem Zimbábue, tem a Tanzânia, tem a África do Sul, todo mundo ali fazendo fronteira com, até a Zâmbia mesmo, fazendo fronteira com Moçambique. Mas o que chama atenção é a ilhazinha que está bem em frente dele, que é a ilha de Madagascar. Aí você pensa logo no Julian, né? Eu me remexo muito. E aí é a brincadeira da questão. Mas o que acontece? Moçambique ele foi reconhecido por Vasco da Gama em 1498. Ou seja, quando Vasco da Gama estava fazendo a sua rota rumo às Índias, ele deparou-se com Moçambique. E aí, em 1505, veja bem, 5 anos depois da descoberta do Brasil, foi anexada ao Império Português. Então, assim, a história de Moçambique, a gente já tem que entender que Moçambique é um país que fala predominantemente a língua portuguesa. E isso, claro, sendo imposta aos grupos locais, porque havia toda uma cultura, grupos étnicos, políticos, religiosos, e o português ele vai penetrar ali e vai impor a sua cultura. Então é muito importante a gente entender isso. Outra coisa que é importante a gente entender é que no início do século XIX, muitos moçambicanos foram escravizados. E tem até uma série chamada Sankofa, que eu indico a vocês aí, que mostra isso, né? Como que muitos moçambicanos foram trazidos para o Brasil dentro de uma reação a todo aquele caráter policialesco que havia por parte da Inglaterra, que estava ali controlando o comércio de escravos. Então eles buscaram uma nova rota. E essa nova rota saía de Moçambique e vinha ali para o Rio de Janeiro, que era uma coisa mais próxima, e dali se espalhava. Mas Rio de Janeiro se torna aí uma referência para receber esses moçambicanos. Por isso que a gente vai, assim, é interessante a gente entender esse contexto histórico para que a gente possa entender o que acontece a partir daí. Em 1975, veja bem, desde 1505, somente em 1975, Moçambique se torna livre, independente de Portugal. Mas, lembre-se, 1975 lembra o quê? Contexto de Guerra Fria. E a Guerra Fria, ela foi fria só no nome, porque vários problemas aconteceram no mundo afora. E nós sabemos que naquela luta entre o comunismo da União Soviética e a relação capitalista Estados Unidos, muitos países do continente africano, muitos países do continente sul-americano, da América Central, da Ásia, do próprio Oriente, houve essa guerra para ver quem estava à frente, quem seria, no caso, o país que iria ali controlar. E aí, nós tivemos aqui mesmo no Brasil, nós temos uma experiência na pele de uma ditadura militar que começa em 1964, que vai se arrastar até os anos 80, né? 1984. Então, lá não foi diferente. De 1977 a 1992, houve uma guerra civil muito forte, que tinha por trás Estados Unidos e União Soviética. Essa guerra civil
ela acaba em 1992 e, a partir de 1994, o país tem uma certa estabilidade com eleições multipartidárias. Bem, é muito importante você entender isso porque, quando a gente fala da Guerra Civil, eu tenho que falar da Guerra Civil porque no primeiro capítulo do livro, quando começa-se falando, aqui ó, nós estamos usando esse livro aqui, a minha referência será sempre esse livro. Logo no primeiro capítulo do livro, um estrondo ouve-se do lado de lá, uma bomba, mina antipessoal. Deve ser a guerra a regressar outra vez. Veja, essa é a primeira parte do livro, aqui logo a primeira frase do livro, o primeiro parágrafo do livro, faz referência à guerra civil. Por isso que eu estou falando desse contexto, para você entender esse início já, para falar da guerra outra vez. Que guerra que está se falando aqui? Que guerra foi essa? Foi essa guerra civil que durou esse tempo, que foi uma coisa muito longa, extensa e cruel. Muitos morreram, muitos ficaram mutilados e o próprio país em si, ele passou por um processo que foi um processo muito doloroso. Bem, a religião é católica. Bem, por uma colonização portuguesa, a religião católica ela acaba se impondo. Mas a gente encontra também grupos islâmicos ali dentro de Moçambique. Nós também temos que lembrar, como eu já falei, que se fala o português, mas também dialetos, como o Tissonga, o Macua e o Sena, que são dialetos que estão presentes e que alguns vão aparecer, inclusive, na leitura do livro. Você verá que existem palavras que estão ali presentes e que, no final da história, você tem um glossário. Então, assim, ó, quem está com esse livro, no final tem um glossário. E nesse glossário, você tem lá o Amabê, Cacana, Canho, Canhoeiro, Capulana, Xangana, Shima, Jambalau, Cutixinga, Licabo, Lobolo, Lulas e assim vai. Então, ó, esse livro tem um glossário lá no final para você entender o significado de algumas palavras. Bem, a história, e aí a gente tem que entender que a capital é Maputo. Maputo é a capital do Moçambique, onde se passa a história. Se você vê as fotos de Maputo, você vê que é um país, ali a capital é uma capital que tem um desenvolvimento, tem a questão de industrialização, você tem um porto ativo, e aonde se passa a história. Então você vai ler essa história aqui. A história ela acontece em Maputo, que é o lugar da narrativa. Então, se a gente for pensar na estrutura desse livro aqui, a gente tem que pensar o seguinte: Niket é um livro organizado em 43 capítulos. Ou seja, se você pegar 4 capítulos por dia, em 10 dias você acaba de lê-lo. E a leitura é muito mais tranquila. Isso eu posso garantir. Nesses 43 capítulos, você verá que o foco narrativo que predomina é a primeira pessoa. E a narradora é a protagonista, Rami. Isso faz toda a diferença no livro. A personagem, por estar narrando a história de poligamia, ela é uma mulher que é criada dentro de um modelo cristão católico e que impõe essa ideia da monogamia. E ela vai se casar com um homem que ela vai descobrir que é polígamo, ou seja, ele tem várias mulheres. Então nós vamos conhecer personagens interessantes como, além da Rami e do Tony, a Julieta, a Luísa, a Sali e a Mauá, que são nomes das esposas do Tony. São 5 esposas. Um cara que tem 16 filhos. E segundo a Rami vai chegar a 20 filhos. E aí entra uma questão muito interessante, porque nós vamos ter uma reflexão sobre tradições, modelos culturais, e nós vamos observar que o Moçambique, apesar de não ser um país tão grande, é um país em que há uma divisão cultural entre o norte e o sul, na percepção de homens e mulheres. É muito interessante isso no livro. O tempo da narrativa, ele se localiza ali mais ou menos em 2002, período ali do lançamento do livro. E você tem aí, como eu já falei, o espaço onde acontece a história, Maputo, a capital do Moçambique. Agora, o enredo em si é a história da protagonista, que eu já falei, Rami, que decide conhecer as outras 4 mulheres, quer dizer, ela só vai tomar consciência à medida que a narrativa for desenvolvendo. Então ela vai atrás de uma, aí descobre, essa uma conta que tem outra, que depois vai contar que tem outra, e ela vai conhecendo essas mulheres, e ali nós vamos observar, né,
uma cultura rica, múltipla, cheia de reveses, e é uma história extremamente sedutora. A linguagem africana é uma linguagem muito rica, muito poética, e ela é extremamente sedutora. Eu acredito que você terminará esse livro e você vai querer ler outros livros da Paulina Chiziane, autora de Liquete. Aqui começa a nossa jornada. Outros vídeos acontecerão e eu espero que você comente o vídeo aqui embaixo. Não só comente, mas compartilhe. Fale com seu colega, fale com seu amigo. Hoje eu fiz uma breve apresentação. Eu te localizei espacialmente onde acontece e como acontece esse livro aqui. Agora a gente vai começar a andar. E você pode participar, se você quiser uma coisa mais detalhada, capítulo a capítulo, participe do projeto UERJ. Você pode entrar no link do @do.monteiro, que está aqui embaixo. E você pode ir lá no Instagram pegar as informações para participar desse grupo, que vai ser um grupo que vai ser assim, vai ser bombardeado de informações, que vai o tempo todo estar conversando comigo e que a gente vai estar trocando e aprendendo cada vez mais. Aqui eu vou produzir outros vídeos, mas se você quer algo mais intenso, algo mais profundo, se inscreva no Projeto UERJ do canal do Monteiro. Informações? Eu deixo aqui embaixo o link que você pode acessar e fazer parte desse projeto que com certeza vai ajudar você a atingir o sucesso. Siga comigo nessa jornada em que eu vou viajar para Moçambique, vou nas palavras de Rami, viajar naquele vocabulário, naquelas reflexões e naquilo que faz com que a literatura seja algo fascinante e que nos comova e que nos renove diariamente. Valeu, galera! Muito obrigado pela atenção, obrigado pela companhia. Se inscreva no canal, toca o sininho e estamos juntos no próximo vídeo, que é o próximo projeto. Até lá!